Beleza? Olá, boa noite a todos. Essa é mais uma palestra aqui no Instituto Santo Atanásio. Hoje, muito alegre aí, né, ver gente de longe aqui para ver presencialmente. Então, espero que vocês gostem da palestra hoje, é um tema bem importante, né? E você, internauta que está vendo aí pela gravação do YouTube, não esquece de se inscrever no canal, dar o joinha se gostar, compartilhar com o amigo e ativar o sininho para as notificações. Senão, vai perder as próximas palestras. Pois bem, o tema da palestra de hoje é o combate espiritual. Para falar sobre esse tema, ele é tão importante quanto é esquecido hoje nas catequeses. Eu, se fosse dar uma sugestão aí para a igreja, para as pastorais de catequese, eu sugeriria humildemente, sem querer cagar regra nem nada, mas eu sugeriria humildemente que, por exemplo, que na catequese para a primeira comunhão, se fosse focado no catecismo básico, nos 10 mandamentos, estrutura da igreja, o que é o padre, o que é o sacramento, quais são os mandamentos de Deus, a história da salvação, etc. O básico. Para quando chegar na crisma, que a crisma fosse focada o quê? Em espiritualidade e combate espiritual. Por quê? Porque o que a gente recebe? O que é o sacramento da crisma? Bom, a gente ganha uma graça especial do Espírito Santo que nos torna soldados de Cristo. Soldado é aquele que batalha. E para batalhar, eu preciso saber contra o que eu estou lutando. Que tipo de combate eu vou ter que fazer. Então você veja que as pessoas estão se crismando, por exemplo. Bom, é que a catequese hoje em dia, em geral, pessoal, não serve nem a doutrina básica, esse é o problema. Mas veja que se nem a doutrina básica sabe, quando eu vou falar de uma coisa chamada combate espiritual, que pressupõe um certo conhecimento da doutrina, a coisa já fica complicada, porque a gente está aqui nesse mundo numa batalha. E não tem essa coisa de chegar e dizer assim, não, mas eu sou pacifista, eu vou escolher não batalhar. Não existe isso. Se você ficar inerte, é inferno. A gente vai ver. Você vai ser arrastado pelas forças que estão contra a nossa salvação. Nós já vamos ver quais são elas. Então a gente tem que saber, ter pelo menos algumas noções. E eu sei que tem gente aqui que pode ver essa palestra e pode chegar assim, mas essa palestra aí que tu está dando é muito básica, tudo que tu falou eu já sabia. Eu acho que não, ótimo. Mas eu tenho certeza que tem muitas pessoas que vão ver e vão perceber assim, que eu já ouvi falar de uma coisa disso, eu já ouvi falar daquilo, eu já ouvi falar tal, mas eu nunca vi a coisa dessa maneira. Então, o objetivo de hoje é fazer um esquemão, por isso que o esquemão, ou seja, os fundamentos do combate espiritual. Digamos, o mínimo que você precisa saber para começar a entender o combate espiritual e honrar o teórico do Crisma. Eu vou começar lendo o Evangelho, começar por ele e a partir dele ir destrinchando a questão do combate espiritual. Eu vou ler Lucas, capítulo 8, a parábola do semeador. Por que Lucas? A parábola do semeador está em Marcos, Mateus e Lucas. Mas é interessante que em Lucas tem uma explicação bem sucinta de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, é uma das parábolas que Nosso Senhor explica o significado dela. Então não tem muito o que discutir e tal. O Nosso Senhor fala a palavra, conta a parábola, e logo em seguida os discípulos perguntam, explica lá para nós. O Nosso Senhor vai lá e explica. Tal coisa significa tal coisa, tal coisa significa tal coisa. E a partir disso a gente vai desenvolvendo aqui a questão do combate espiritual. Vamos lá. Reunindo-se numerosa multidão, que de cada cidade vinha até ele, Jesus falou em parábola. O semeador saiu a semear sua semente. Ao semeá-la, uma parte da semente caiu ao longo do caminho, foi pisada e as aves do céu a comeram. Outra parte caiu sobre a pedra e, tendo germinado, secou por falta de umidade. Outra caiu no meio dos espinhos, e os espinhos, nascendo com ela, abafaram. Outra parte, finalmente, caiu em terra fértil, germinou e deu fruto ao 100. E dizendo isso, exclamavam, quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Seus discípulos perguntavam-lhe o que significaria tal parábola. Ele respondeu,
A vós foi dado conhecer os mistérios do reino de Deus. Aos outros, porém, em parábolas, a fim de que vejam sem ver, ouçam sem entender. Eis, pois, o que significa esta parábola. Então vamos lá. A semente é a palavra de Deus. Então nós temos a semente. A semente é a palavra. Certo? Os que estão ao longo do caminho são os que ouvem. Mas depois vem o diabo e arrebata-lhes a palavra do coração, para que não creiam e não sejam salvos. Então, o que Nosso Senhor está dizendo? Uma parte da semente caiu ao longo do caminho. Foi pisada e as aves do céu a comeram. Então, essas aves que foram pisadas, é o que? É o demônio. Os que estão sobre a pedra são os que, ao ouvirem, acolhem a palavra com alegria, mas não têm raízes, pois creem apenas por um momento, e na hora da tentação desistem. Certo? Então, os que estão sobre a pedra. Vou botar aqui. Já vou indicar o que é isso. Aquilo que caiu nos espinhos são os que ouviram, mas caminhando sobre os pesos dos cuidados, da riqueza e dos prazeres da vida, ficaram sufocados e não chegaram à maturidade. Então nós temos os espinhos. O que está em terra boa são os que, tendo ouvido a palavra com coração nobre e generoso, conservam-na e produzem fruto pela perseverança. Então você veja que a semente que germina, ela pega a palavra, que o que é a palavra? Ela é a verdade. É a verdade. Essa verdade ela convida para quê? Para fazer obras. Mas para essas obras poderem funcionar, é preciso do quê? Da perseverança. Então esse aqui é o esperado. Porém, o que atrapalha para a gente chegar nisso? Para que a gente possa fazer obras e começar a produzir frutos. O que atrapalha? Bom, se cair nas pedras, se cair nos espinhos, ou se vir as aves e comem. Ora, isso aqui está representando, Nosso Senhor está representando em parábola o que a teologia chama os 3 inimigos do homem. A pedra é a carne. Eles ousam a palavra, eles conseguem perceber que essa palavra é a verdade, que é importante, mas quando vem a dificuldade das vidas, ele não persevera, ele cai, acaba apodrecendo, a semente morre. E o que são os espinhos? Os espinhos, veja, caiu, começou a germinar, mas tem os espinhos que sufocaram ela, então ela não conseguiu produzir os frutos. Na verdade, não conseguiu frutos, por quê? Sufocado pelos espinhos, ela não pôde germinar adequadamente. Quem é que faz isso com a nossa alma? O mundo, é o que se chama mundo. Então veja aqui, na parábola do semeador, Nosso Senhor está falando dos 3 inimigos do homem. A carne, o mundo e o demônio. Então vamos nos aprofundar nessa noção, nesses conceitos teológicos, para que a gente possa entender como impingir o combate espiritual. Então, uma coisa aqui a gente já sabe. Quem são nossos inimigos? Então, eu tenho 3 inimigos. 3 coisas para me preocupar. Certo? Então, vamos lá. O que é a carne?
O que é a carne? A carne é o seguinte. A carne é a alma humana. A carne é a alma humana. Ferida pelo quê? Pelo pecado original. Então ela tem uma ferida. Pelo pecado original. Por quê? O que isso aqui faz? Né? Ou seja, é uma alma que, por causa do pecado original, faz com que a gente se incline ao pecado e se afaste de Deus. Ou seja, Deus nos ensina a verdade, os mandamentos, etc. O que a carne faz? Se afasta deles. Eles querem outra coisa. Ou seja, a carne é essa tendência que a gente tem em nós mesmos. Veja, a carne é nós. É o inimigo interior. Eu, inimigo de mim mesmo. Eu, inimigo de mim mesmo. Esses dois inimigos aqui, ó, o mundo e o demônio, eles são externos a mim. Eles me atacam a partir de fora. O verdadeiro combate, se for ver, está aqui, ó, se dá aqui. O mundo usa dessas más inclinações para tentar nos afastar de Deus. O demônio nem se fala. O demônio usa tanto o mundo quanto a carne. Mas o destino mesmo da nossa salvação vai depender disso aqui, ó. Se a nossa carne se dobrar a Deus e a gente viver na vida da graça, a gente se salva. Mas se a nossa carne perder, seja para si mesma, seja para o mundo, seja para o demônio, ela pode se condenar. Então, aqui, o combate se dá aqui, ó. Se dá no nosso interior, na alma humana. Então, quais são essas tendências? Bom, tem umas tendências nossas assim que, se a gente não for educado, se a gente não se exercitar na virtude, nós vamos passar a ser, como se chama, mundano. O que uma pessoa mundana faz? O que uma alma que se deixa dominar pelo mundo faz? Olha, ela dá mais valor aos bens materiais do que aos bens espirituais, por exemplo. Então, nós temos os bens materiais, os bens espirituais. O que os bens espirituais fazem? Eles devem ordenar os bens materiais. Ou seja, os bens materiais eles devem servir aos bens espirituais. Essa é a ordem. Só que o que faz a carne, essa má inclinação que a gente tem? A gente quer se sustentar só pelos bens materiais, sacrificando os bens espirituais. Um exemplo bem básico assim que dá para ver que acontece. Corrupção. Todo mundo reclama da corrupção dos políticos, etc. Né? O que o político faz? Enriquecer é ruim? Enriquecer é ruim? Não, enriquecer é bom. Todo mundo trabalha, quer ganhar salário, quer subir na carreira ou quer empreender, porque está querendo buscar, digamos, maior conforto material. Isso não é ruim. A riqueza não é ruim em si mesmo. O problema é o seguinte, o que o corrupto faz? Ele enriquece, mas ele enriquece ilicitamente, ao preço da justiça. Ele sacrifica um bem espiritual, que é a justiça, ou até mesmo a caridade, né, para enriquecer. Aí não pode. Ou seja, ele coloca um bem material, que é um enriquecimento, acima do bem espiritual. Por isso ele pega. Vai contra aquele mandamento de Deus, não roubar. Outra coisa aqui, outra tendência dessa carne, né, que é a inimiga do homem. Nós temos a inteligência. E nós temos os desejos. Ora, como é que a alma reta tem que agir? A nossa inteligência tem que ordenar os nossos desejos. Ou seja, a gente tem que dar anuência aos nossos desejos bons e nós temos que rejeitar os nossos desejos ruins. É isso que tem que acontecer. Ora, o que a carne faz? A carne tenta matar a inteligência pelos desejos. Ela tenta usar a inteligência para justificar os desejos. É meu desejo, então eu vou criar uma justificativa. A psicologia moderna chama de racionalização. Eu tenho um mau desejo, eu quero justificar ele. Então, em vez da inteligência chegar e dizer, não, eu vou assentir nisso porque é um desejo mau, está me levando longe da verdade, levando longe do mandamento de Deus, não vou assentir nisso. Em vez da inteligência chegar e falar isso e eu usar a vontade para me manter fiel a Deus,
A carne não, a carne ela vai te espetar para chegar assim. Não, relativiza. Relativiza. Faz com que, né, crie uma justificativa pseudo-racional para dizer que o desejo mau o desejo ruim ele é bom. E o desejo bom é ruim. E aí você cria uma coisa que se chama iniquidade. Né? Quando você diz que um valor é bom é ruim, o valor ruim é bom, você está sendo iníquo. Você está trocando bem pelo mal. Isso é iniquidade. Então, a carne tem essa tendência. Da gente sabotar a inteligência para fazer valer os nossos desejos. Outro problema que nós temos na nossa alma, muito comum nos dias de hoje, nós temos a realidade. A inteligência está ligada assim, tipo, ver as coisas como elas são. A nossa inteligência tem a capacidade, a gente tem essa potência na nossa alma de ver as coisas como elas são. Porém, nós temos uma faculdade interna nossa que também tem que tomar muito cuidado com ela, que se chama de imaginação. O que a carne tenta fazer? A carne tenta trocar a imaginação pela realidade. Então a pessoa, ela começa a agir não como as coisas são. Ela passa a agir como ela imagina que deveria ser. Por causa da imaginação dela. Então, essa Teresa dava até aquela frase famosa, né? A imaginação é a louca da casa. Mas veja, isso aqui é um problema grave. Às vezes a pessoa imagina um cenário e já toma aquele cenário como realidade. Ela não consegue... Não é tão simples. Falar é fácil. Existe a imaginação e existe a realidade. Legal, mas às vezes você discernir se você está agindo segundo a realidade ou segundo aquilo que você imagina, não é tão simples assim. Necessita de determinados tipos de exercícios, de toda uma vigilância para você não se deixar levar pela imaginação. Certo? Enfim, em resumo, a carne ela vai descambar em 3 problemas. A soberba, na cobiça e na filáusia. Soberba, sereis como os deuses. Ou seja, eu quero me colocar a estima desordenada sobre si mesmo. Cobiça, a busca ávida pelos bens materiais. Filáusia, a tendência de fugir da dor e buscar o prazer. Ou seja, o medo de você enfrentar aqueles desafios árduos, né, que uma luta pela verdade exige. Você acaba caindo no hedonismo por causa da filáusia. E esses 3 aqui, eles vão fazer o quê? Eles podem se desmembrar nos famosos 7 pecados capitais. Vaidade, inveja, ira, assídia, avareza, luxúria e gula. Então veja, a carne, quais são as más inclinações que pode estar presente na nossa carne? A gente tem que nos investigar, saber onde a gente é mais fraco nisso. Esses 7 pecados capitais aqui. A tradição monástica, católica, de espiritualidade, os monges, eles catalogavam os pensamentos, os maus pensamentos. No início era 8, aí veio São Gregório Magno, principalmente Muralha, aí, que a editora Santo Atanásio está lançando, e sistematizou em 7, que passou para a Idade Média como sendo 7. Na verdade, antes tinha a assídia e a tristeza. Os monges faziam a distinção. São Gregório Magno juntou, porque ele viu que a tristeza é um aspecto da assídia. Então, bem interessante. Bom, então, são esses pecados. Como é que se faz? Isso aqui são vícios capitais, ou pecados capitais. Então, vaidade. O que vai contra a vaidade? Humildade. O que vai contra a inveja? A caridade. O que vai contra a ira?
Mansidão. O que vai contra a assídia? Diligência. O que vai contra a avareza? Generosidade. O que vai contra a luxúria? Castidade. O que vai contra a gula? A temperança. Então, veja, só o fato de eu categorizar os inimigos, ou digamos, os aliados da carne, né, eu já tenho por oposição o remédio, a virtude que eu tenho que me exercitar. Certo? Pois bem, então, esse é o primeiro inimigo aqui que eu queria falar hoje, a carne. Segundo inimigo, o mundo. Eu já dei uma palestra, algumas semanas atrás, sobre as estratégias que o mundo usa para fazer perder a alma. Em resumo, o mundo usa essas nossas debilidades aqui para nos fazer cair. Então, o que é o mundo? Né? Por que o mundo é o espinho? Porque o mundo é esse aspecto da sociedade. Toda sociedade vai ter lá o seu aspecto de iniquidade que vai tentar tomar posse dela. Vai ter lá o mal agindo para tentar subverter as almas. Está todo mundo em combate espiritual. Né? Então, essa sociedade ela exerce uma determinada pressão e influência. Né? E é essa pressão que a sociedade exerce, que faz nos afastar da verdade, é o que se chama mundo. Certo? Bom, eu já dei uma palestra anterior sobre como o mundo utiliza, né, das concupiscências, etc. Né? É só revelar. Eu só quero dar alguns exemplos, né, de como é que isso, no mundo moderno, isso aqui está bem... Assim, a psicologia social fez muitos estudos sobre isso. Sabe? Então vocês vejam, tem um estudo que é mais ou menos assim. Digamos que tem 10 pessoas, tem 9 pessoas assim que são atores. E tem a 10ª pessoa que é o objeto do estudo. E aí eles pedem para eles fazerem uma escolha assim, muito óbvia. Então, tipo assim, você tem uma bola, né, e uma bola pequena. Então você tem o A e o B. E aí vai lá a pessoa e pergunta, né? O mediador vai lá e pergunta: Fulano, qual bola é maior? Aí como o cara é ator, tá combinado, né? É o B. Você, B. Qual a bola maior? B. B. Todo mundo fica B. Quando chega no último lá, que é o cara fica meio assim, pô, mas eu falo B, ou eu falo que eu tô vendo, ou eu falo o que os outros estão falando e o louco sou eu. Veja que cria uma tensão. Naturalmente cria uma tensão. Veja, por uma coisa óbvia, em torno de 30% responde B. Uma coisa óbvia. E aí tem várias maneiras que eles vão fazer. Então, se no meio dos 10, um outro chega e responde que é A, o cara fica mais confiante, esse número diminui, etc. Mas você veja aqui, ó, aqui já mostra uma tendência dessa tendência que se chama gregário, ou seja, eu seguir o que os outros fazem. Ah, por que você está fazendo isso? Ah, porque os outros fazem. Né? Quem refuta muito bem o mundo é as nossas mães, já desde a infância. Ah, mas todo mundo, e a nossa mãe responde. Pelo menos as mães raiz, né? Respondiam. Você não é todo mundo. Acabou. Você não é todo mundo. Você não é todo mundo. Então, a verdade é verdade, não importa quantas pessoas digam. A verdade é verdade. E claro, né, veja, uma coisa óbvia, um terço é uma porcentagem muito grande. Né? Então imagine outras questões. Tem vídeo no YouTube que faz experiências assim mesmo. Né? Tem um lá que é muito engraçado. Os caras estão esperando Tá todo mundo sentado esperando a sua vez de ser atendido. E sempre quando toca um sinal, todo mundo levanta. A pessoa que está lá sentada olha aquilo estranho no primeiro momento. Depois toca de novo, daí senta, né, levanta e senta. A pessoa ficou achando estranho. Toca de novo, a pessoa levanta e senta. Até que quando a pessoa percebe que o pessoal está levantando e sentando, ela sem saber por quê, simplesmente está levantando e sentando junto com o restante. Ou seja, vai se deixar levar.
Então, quem não empreende um combate espiritual, quem não cuida disso aqui, ó, pela vigilância, é vigiar e orar para não cair em tentação. É vigiar e orar. Quem não faz isso é arrastado pelo mundo. É tipo aqueles caras lá, todo mundo já deve falar. Eu penso com a minha própria cabeça. Geralmente é mundano. Eu penso com a minha própria cabeça. Aí tu vai ver, o que a tua cabeça pensa? Ele está repetindo todos os jargões do mundo. Slogan, chavão e tal. Aí você pede um pouco mais de fogo. Não, me dá o fundamento disso. Mas não sabe responder. Mas né, é a pose, né? Aí é um pouquinho de vaidade, né? Uma das filhas da vaidade é a jactância. A inclinação de querer ficar se exaltando toda hora, por meio de palavras. Eu sou... Eu penso com a minha própria cabeça, eu sou crítico, eu sou aqui. Ficar fazendo propaganda, toda hora propaganda de si, para se auto-elevar, a jactância. Uma das filhas da vaidade. Pois bem. Por fim, falar do demônio. O demônio, ele é um anjo, tem a natureza angélica, é um anjo decaído, a natureza angélica. Isso significa que ele pode exercer influência sobre a nossa alma, principalmente sobre a parte inferior da nossa alma. Ele não tem acesso à parte superior, mas ele tem acesso à parte inferior da nossa alma. Então, por exemplo, ele tem livre acesso à nossa imaginação, por exemplo. Ele tem livre acesso às nossas paixões, aos nossos sentimentos. Ele pode fazer um estrago. Ele não pode nos obrigar a fazer algo que a gente não queira. Ordinariamente, ele não pode fazer isso. Mas ele pode tentar. Então, o demônio, como sendo anjo, o que ele vai fazer? Ele vai primeiro tentar. O primeiro passo é a tentação. A tentação, ela se opõe à inspiração. O nosso anjo nos inspira. O demônio nos tenta. Seguido da tentação, o que vem? Deleite. Bom, o demônio vai lá e me sugere alguma coisa. Ative em mim um desejo. Certo? Eu posso gostar ou não gostar desse desejo. Eu posso gostar. Ou seja, vem essa parte do deleite. Na questão da inspiração, o anjo sempre vai nos inspirar por bem. Então, o que deve seguir a inspiração é a complacência. Ou seja, é tomar essa boa inspiração para dentro. Como? Trazer para dentro. Complacência. Enquanto aqui é um deleite. Eu simplesmente estou, isso aqui está me atraindo. Por quê? Por causa da nossa debilidade da carne, tem certos desejos que nos atraem, ainda que sejam desordenados e que vão contra os mandamentos. O que a gente tem que fazer? Lutar contra si mesmo, lutar contra eles, para permanecer na fé e na verdade. Isso é o combate espiritual, a essência do combate espiritual é essa. Então, vem o deleite. Aí vem uma questão muito importante da questão do combate espiritual, e aqui muito escrupuloso acaba caindo. Na maioria das vezes, já vou explicar quando, mas na maioria das vezes, o mero deleite não é pecado. Olha, o demônio te tentou, e você sentiu um certo prazer dessa tentação. Mas isso não significa anuência, isso não significa aceitação. Isso só significa que você está sentindo um certo prazer por essa tentação. O pecado vai estar nessa última etapa, que é o consentimento. Aqui nós estamos no sentir. Aqui nós estamos no sentir. Aqui nós estamos no consentimento. Pode vir um anjo nos inspirar para fazer uma boa ação e a gente não consentir. Não fizemos a boa obra que ele nos sugeriu.
perdemos a chance de agradar a Deus. Na questão do demônio, ele vem e tenta, ele inspira, ele tenta nos mover para o mal. E aí isso pode causar gosto ou desgosto. Isso é interessante. Se causar desgosto, né, não tem grande perigo. Se é desgostoso, né, o demônio faz uma tentação que não me agrada, dificilmente eu vou cair, né? Mas tem certas coisas ali que o demônio sabe de tocar. Ele sabe de tocar. Então, vem o deleite. E aí vem a questão. Eu tenho que lutar contra isso. Eu não vou consentir. Eu não vou acertar a sugestão. Certo? Quem quiser mais detalhes sobre isso, se aprofundar, tem esse livro aqui também. É um bom livro para quem quer começar a estudar combate espiritual. Santo Afonso Maria de Ligório, Tratado da Castidade e da Conformidade com a Vontade de Deus. Aqui no da editora Santo Atanásio, a gente botou 2 livros em um, mas se acha na internet aí e tal. E sobre a questão, né, do combate espiritual, né, no Tratado da Castidade, veja, parece que então ele só vai falar da castidade. Não, ele vai dar uma base sobre o combate espiritual antes de chegar na questão da castidade. Porque a castidade envolve muita coisa. Não é, a castidade só por ela de luxúria e tal, é isso. Não, envolve muita coisa. Envolve amizades. Né? Envolve você saber das suas debilidades, das armas que você tem para combater isso, tal. Então, no capítulo 2, ele vai falar da vigilância sobre os pensamentos. Certo? Aí ele vai falando, né? Ele fala, vem uma sugestão, né? Tipo uma tentação. Da sugestão segue-se o deleite. Ele vai explicando isso. Tal. E aí ele fala, um C, né? A, B, C. Toda a malícia do mau pensamento está, porém, no consentimento. Então é aqui que está o problema. Então, se fores, pois, molestada por tais tentações, alma cristã, não deves perder a coragem, mas antes animosamente combater, empregando os meios que vou te indicar. Assim, não sucumbirás. Por que ele está falando isso? Qual que é o grande meio para combater o demônio? Gente, é a vida da graça. Oração, sacramento, penitência, mortificação, jejum, esmola, oração, tudo. Todos esses remédios são necessários para que a gente não se deixe levar. Eu falei, né, numa palestra passada, né, que o Monsenhor de Seguir, quando ele foi falar lá do homem bom, do bom cidadão, né, no segundo argumento para refutar o cara, ele chegou assim, tá, vamos supor, tá bom, você é um homem bom porque você busca fazer o bem e não fazer o mal. Né? O Monsenhor de Seguir, ele é claro, ele chegou e falou assim, bom, bem sabe o homem, né, bem sabe qualquer homem, né, o quanto vale a vontade humana diante de uma forte tentação. Pelas próprias forças não vence, só com a graça. Só com a graça a gente vence as fortes tentações. Né? E detalhe, o demônio vai lá, tenta, não conseguiu, ele tenta o quê? Pelos amigos. De repente, você está lá você está lá frustrado. Já aconteceu esse tipo de história, né? Você vê como é que o mundo age, né? O cara estava lá, tal, ele estava buscando alguém para se relacionar, uma namorada e tal. E até que, após tantas frustrações, né, tantas tentativas infrutíferas, né, ele meio que desistiu. Ele chegou, vou começar a levar a religião a sério e esquecer um pouco esse negócio de mulher, começar a levar a religião a sério. E até um determinado momento ele estava levando a religião a sério. Aí o que aconteceu? De repente, quando ele não estava procurando, começou a brotar mulher, assim, a mulher começou a dar em cima dele. Quando ele estava em outra, ele já estava em outra. Ele estava no combate. Aí começou a brotar mulher. Olha que interessante. O que é isso? Né? Como é que você explica isso? Se você não tem uma visão desse ferramental aí, a pessoa pode chegar assim, pô, que coincidência, né? Quando você começa a levar a religião a sério aí, daí começou a surgir.
Tem que tomar cuidado nessas coisas. Vigiar. Não pode simplesmente, oba, me chama que eu vou. Não é assim que funciona a vida espiritual. A gente tem que pesar. Porque quando a gente reza, o que a gente pede para Deus? A gente pede para Deus a graça. E a graça, ela atua na nossa inteligência e na nossa vontade. Ou seja, ela permite, ela nos abre os olhos. É uma luz sobrenatural que nos abre os olhos, faz com que a gente enxergue melhor o que está acontecendo. Né? E faz com que a nossa vontade, a nossa coragem e todas as virtudes se fortaleçam para a gente empreender o combate. Não estou dizendo que é fácil, estou dizendo que é assim, tem que combater. Não tem facilidade. Às vezes todo mundo vai agir de uma maneira. Você mas está errado, eu vou agir da outra. E vai ter que pagar um preço caro por isso. Às vezes é isso que tem que ser feito. Nem todo mundo tem a coragem para fazer isso, porque não é tão simples. É uma pressão social grandíssima. Mas a partir do momento que você chega e coloca assim, mas o que interessa não sou eu. O que interessa é a palavra, é a verdade. É isso que interessa. Você se fortalece. Certo? Então, eu poderia resumir dizendo que o princípio do combate espiritual, para usar Lourenço Scupoli, que foi o mestre de São Francisco de Sales, o princípio do combate espiritual é o seguinte: desconfiança de si, mais confiança em Deus. Se eu não me enxergo como miserável e que eu só vou conseguir vencer esse combate com a graça, já perdi. Começa por aqui, desconfiança de si, confiança em Deus. Não é o que eu acho, o que eu quero, o que eu gosto. É o que Deus quer. E se nosso Senhor mesmo falou na palavra do semeador, né, que quem produziu o fruto pela perseverança, o que é perseverar? Né? O que é essa virtude? Essa virtude é eu seguir em frente apesar dos obstáculos externos. Perseverança é a virtude de você ter que, apesar dos obstáculos externos que venham para eu empreender meus projetos, minhas obras, né, agradáveis a Deus, claro, esse é o pressuposto, eu vou continuar. Isso é perseverança. Então veja, o Senhor está falando, se você quer produzir frutos, que a palavra caia, ou seja, o que é essa palavra? Que a palavra entre no coração do homem, ou seja, no interior do homem, comece a produzir frutos de virtude, de bondade, você precisa perseverar. Porque os carnais, o que acontece? Lembra? Está na parábola. O que acontece com os carnais? Vem a provação, vem a dificuldade e eles descambam de novo para um dos vícios desses, ou um, ou dois, ou vários, né? Nunca vi sozinho. Descamba para a velha vida. Então isso é uma coisa muito séria. Antes de encerrar, quero voltar aqui na questão da tentação do demônio e do deleite, porque o São Francisco de Sales, no Filoteia, lá na parte 4, ele dá um exemplo, ele faz uma analogia para explicar como é que funciona isso. Então imagina que tem uma princesa, né, que ama o seu príncipe, ele é fiel, e tem lá um homem libertino que quer seduzir a princesa. Então esse homem libertino vai lá, manda um lacaio dele fazer uma proposta indecente para a princesa. Vai lá o mensageiro e daí faz a proposta para a princesa. O que é isso aqui? Tentação. A princesa, ela pode ter, digamos, uma reação muito óbvia. Você está doido? Sai daqui. E expulsa o cara. Venceu a tentação. Mas essa venceu a tentação. Então, né, não houve pecado nenhum. Que culpa ela tem de que, né, vem um cara assim? Ela não convidou o cara, ela não chamou o cara. Entendeu? Ela não tem culpa. Só que na nossa alma, daí o São Francisco Sales fala o seguinte: beleza, nesse caso, a princesa tem a opção de mandar o cara embora. E acabou o problema. Na nossa alma, geralmente não é assim.
Na nossa alma, geralmente, como falam os modernos aí, vem um gatilho muito forte que já é capaz de nos desestruturar um pouco. E a gente não tem muito domínio sobre isso. A gente não é simplesmente tô sendo assaltado por alguma angústia tal, e angústia vai embora. E a angústia vai embora. Não é assim que funciona. Então, a nossa alma tem isso. Nem sempre é imediatamente que vai embora. Então, São Francisco de Sales diz, mandar esse deleite embora não é tão simples assim. Então você tem que combater, você tem que lutar para não consentir. Primeira coisa que você tem que fazer é rezar para Deus pedindo força. Né? É o básico. É o que o Santo Afonso vai dizer. Uma das coisas que o Santo Afonso vai dizer é rezar para Deus, pedir a força, etc. Meditar, buscar meditar nas coisas boas, na bondade de Deus, etc. E no sofrimento do inferno e tal. Todo ferramental que você puder. Certo? Então, nesse caso, o deleite não é pecado ainda. Pelo contrário, ele pode ser até meritório. Você veja que São Paulo pediu para Deus, né? Que ele tinha um espinho na carne dele. Aí pediu para Deus tirar o espinho da carne dele. E o Senhor falou assim, para de chorar, a minha graça está basta. Ele falou, não, basta a minha graça. Ou seja, vai combater. Combate aí que eu quero te ver combatendo. E aí São Paulo continua combatendo. Então sentir não é o problema. Porém, quando que o deleite é pecaminoso? Quando que o deleite é pecaminoso? Tem um caso. Se a princesa chegasse e soubesse do libertino e convidasse o libertino lá para almoçar, para jantar, para se deleitar com essa situação, por causa de uma vaidadezinha, para se sentir desejada, etc., esse deleite que ela está sentindo, obviamente, é pecaminoso. Ou seja, o que em linguagem de combate espiritual, o que significa? O deleite é pecaminoso quando você se coloca na ocasião de pecado. Quando a ocasião acontece e você não procurou ela, simplesmente se você for surpreendido, não tem problema. Certo? Agora, quando você buscou, você sabe que é frágil para aquilo, você buscou aquilo, se colocou em ocasião de pecado, aí esse deleite passa a ser pecaminoso. Então tem que tomar muito cuidado. A vigilância para fugir das ocasiões de pecado é uma das principais coisas para o combate espiritual. Quem explica muito bem é o Santo Afonso. A gente está nessa campanha aí do Morália. O livro print vai ser para confessar bem de Santo Afonso. E o Santo Afonso ele veste lá um capítulo para falar sobre a ocasião de pecado. E o quanto isso é importante. Às vezes é nesse detalhe que as pessoas se perdem. Elas vão lá, beleza, elas pecaram, elas vão lá, se confessam, tal. Aí, em vez de elas fugirem da ocasião de pecado, elas voltam para a ocasião, pecam de novo. Aí o confessor tem que chegar e falar assim, meu amigo, se você peca nessa situação, você tem que fugir dessa situação. Você tem que abdicar disso. Só que as pessoas, elas querem ir para o céu, mas fazendo tudo o que elas querem, não o que Deus quer. Aí não tem o que fazer. Só rezar para que elas adquiram a humildade e possam progredir. Certo? Isso é isso que eu tinha para falar hoje. Você aí, caro internauta, não esquece aí, manda para aquele seu amigo que está mais perdido que serve de tiroteio no combate espiritual. Para aquele seu amigo que está perdendo na carne, está perdendo para o mundo e está perdendo o demônio. 7-1, 7-0. É só goleada aí. Manda para ele aí para ver se ele toma atento e ele possa progredir. E você, que já sabe tudo isso, compartilhe aí para outras pessoas, inscreva-se no canal e compartilhe o sininho aí que em palestras futuras eu quero me aprofundar mais nas estratégias do demônio, nessas coisas aí. Então, bem coisa boa por aí. E se você quer saber como que o mundo atua nos dias de hoje, não esquece também de ver o programa que eu gravo, o Contra o Mundo, é o programa semanal aí, aqui no canal do Instituto Santo Atanásio. Então, sempre o sininho aí para receber as notificações. Seria isso, obrigado pela presença de todos aí. Viva Cristo Rei!